Bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 21 de maio de 2021, e esse é o Sua Excelência, o fato de uma semana que se revelou extremamente complicada para o governo Bolsonaro, dado a má qualidade do próprio governo, a má qualidade, a inépcia dos seus ministros atuais e ex, e ao desmonte absoluto, como ficou evidente na ação da Polícia Federal contra o ministro do Meio Ambiente, que não existe e jamais existiu um governo contra a corrupção. O ministro do Meio Ambiente foi alvo, junto com o presidente do IBAMA, de operação da Polícia Federal por causa de benefício a empresas que desmatam e que exportam madeira ilegal. E não só pelo benefício, porque eles podem ter recebido recursos oriundos, né, desse esquema ilegal. Além disso, na CPI do genocídio, como nós a chamamos aqui, e como ela deve ser chamada, ficou absolutamente exposta, né, a forma como o Bolsonaro pretende seguir enganando o país, fazendo de conta que não tem responsabilidade sobre o seu próprio governo. E foi exposto pelos seus ex-ministros, por um ex-assessor, e a CPI agora chega a esta sua terceira semana de depoimentos com um dilema. Ela vai se dar ao respeito ou não? Ela vai se impor como uma comissão parlamentar que tem poder de polícia, que pode mandar prender, além de tudo o que ela pode demandar em termos de investigação do Ministério Público ou não? A CPI também tem que resolver um outro dilema. Ela vai avançar do ponto de vista institucional, como já propôs o seu vice-presidente Randolph Rodrigues, e aderir ao sistema, ao método, à possibilidade das delações premiadas ou não? Será interessante se ela discutir a sério isso e se tornar a primeira comissão na qual acontecerão depoimentos de delação premiada. E, por fim, a semana também nos obriga a falar de política, né? Uma nova pesquisa de intenção de voto para 2022, né, do Instituto IDEA, começa a circular esta manhã, coloca o ex-presidente Lula à frente do presidente Jair Bolsonaro no segundo turno por 45-37, alargando a boca do jacaré nesse aspecto. O Lula se lançou formalmente, admitiu que é candidato, é a primeira vez que ele falou isso claramente em entrevista, né, à revista francesa Paris Match. O Bolsonaro dá evidentes sinais de que teme profundamente o Lula. O senador Tasso Gereissati, nas suas participações na CPI, mostra que tentará sim ser o candidato do centro à direita nesse espectro e que tenta mimetizar a imagem do Biden. Aliás, esta semana, todas as vezes que ele falou na CPI, ele citou o presidente americano Joe Biden, né? Não foi à toa. E também ele melhorou o enquadramento da sua imagem na CPI, porque era meio enviesado, meio de baixo para cima, né, dando evidências de que ele já se prepara para uma campanha. Eumano, comecemos a semana com esse cardápio, né? Eu queria que puxe, de onde você puxar, a gente começa a análise. Você está sem microfone, você está sem som, Eumano. Agora estou com som. Desculpa, eu tinha tirado rapidamente aqui. Olha, eu vou começar pela política, então, que você terminou.
Acho que está se consolidando um quadro de favoritismo do ex-presidente Lula, o que não significa que vá se manter até o ano que vem. Mas esse é o quadro hoje. E um quadro no momento de desvantagem para o Bolsonaro. A CPI está pegando pesado, a CPI está revelando coisas. Não sai nenhuma notícia boa para o Bolsonaro da CPI. Não há essa hipótese. Todas as notícias que saem da CPI são ruins para o Bolsonaro. Então, essa tendência que você falou de alargamento da boca do jacaré, da pesquisa, né, das linhas do gráfico, eu acho que essa tendência ela deve se manter. E aí é interessante observar os movimentos. Todo mundo quer ser Biden, né, Lula? O seu xará Lula Inácio quer ser Biden, o Tasso Gereissati quer ser o Biden. Isso já é muito bom, já é um bom sinal, porque temos na presidência um presidente que queria ser o Trump. Então, significa que estamos evoluindo. Para a gente que só fala de notícia ruim, a gente começa a ver algum horizonte, a gente começa a ver aí o pêndulo político aí dá os sinais de que está tendo uma mudança. E aí, duas coisas que eu queria observar, coisas que a gente tem falado aqui, Lula, já até alguns meses, dois aspectos. Um é que o antibolsonarismo pode ser o principal eleitor do ano que vem. Nós estamos falando isso aqui desde o início do ano. Isso começou desde uma pesquisa Atlas, que foi de início de março, foi o primeiro momento. Eu até chequei lá um tweet que eu tinha passado na época, foi dia 13 de março, e que apareceu pela primeira vez como novidade o antibolsonarismo acima do antipetismo, o antibolsonarismo e vários candidatos, se não me engano, naquela pesquisa tinha até o Mandetta, que venceria o Bolsonaro no segundo turno. Então, esse antibolsonarismo aparece. E, ao mesmo tempo, outra coisa que a gente tem comentado aqui é que o Ciro Gomes desistiu completamente de ser um candidato com viés de esquerda. O Ciro Gomes aposta, investe em uma candidatura como o anti-Lula. Ele está, todas as declarações, ele fala de projeto de governo, é verdade, mas as declarações políticas dele têm sido enfaticamente feitas contra o ex-presidente Lula. Então, o Ciro vai tentar crescer para a direita. Eu te confesso que eu duvido. Ele não tem esse perfil, o Ciro também não é isso. Acabou que ele não está virando nada, né? O Ciro se agregou, o Ciro que tinha um perfil, começou pela centro-direita, foi parar na social-democracia do PSDB, depois ele transita aí pelo PPS, faz alianças com o PT aí durante os governos, por oportunismo nos governos Lula e Dilma, o irmão dele, o Cid Gomes, e hoje agora ele quer ser o candidato da direita contra o Lula. Acho pouco provável, mas enfim, ele tem todo o direito, e agora essa é uma faixa, daqui a pouco ele vai aparecer também dizendo que é o Biden, provavelmente, viu, Lula? E no segundo assunto, CPI... Não, mano, então peraí, já que você começou pela análise do cenário eleitoral, deixa eu seguir então. Eu concordo contigo, o Ciro, e a gente vem falando isso aqui, né, há muito tempo, que o Ciro é uma geleia de jiló, né, ou seja, uma geleia amarga, porque ele é uma personagem amarga, né, o Ciro não se encontrou na cena política, o Ciro tinha viabilidade eleitoral num cenário sem o Lula. A partir do momento em que o Lula conseguiu vencer, né, no Poder Judiciário, que o Supremo Tribunal Federal anulou os julgamentos ilegais, né, os julgamentos viciados feitos em Curitiba, né, e pelo TRF, né, em Porto Alegre, em relação a ele, né, o Lula está no cenário eleitoral, né, e o Lula é plenamente candidato, como já se colocou, né? Então, o Ciro perdeu essa sua possibilidade de ser o candidato da esquerda com um verniz de direita e com um vice do DEM, né? Que essa era a aposta que ele estava fazendo para disputar contra o Bolsonaro. Como nós já dissemos aqui reiteradas vezes, mas desde lá atrás, e agora as pessoas começam a fazer análise nessa linha, né? Quem tem que brigar para estar no segundo turno é o Bolsonaro, né? Porque o Lula vem fazendo um movimento político muito inteligente, agregando ao centro, trazendo ao centro, sem perder a esquerda, e abrindo o mapa do Brasil para os estados e olhando para as necessárias articulações para a formação de um Congresso que o permita governar,
né, que é uma articulação extremamente inteligente e interessante para esse momento, Eumano. Então, essa disputa pelo centro, essa disputa da direita, da extrema-direita para o centro, que está trazendo a personagem que nós colocamos aqui, Tasso Gereissati. O Tasso Gereissati é evidentemente, e para minha surpresa, né, que eu conheço há muito tempo, né, que em dados momentos, né, da nossa história, na minha relação repórter-fonte, né, fui muito próximo dele, né. Para minha surpresa, o Tasso tem se colocado na cena de disputa, né, e ele efetivamente tenta forjar essa imagem de Biden brasileiro, né. E talvez seja o candidato mais perturbador para o cenário até aqui tranquilo, né, que o ex-presidente Lula tem tido nesse início de campanha eleitoral, né? Fala. É interessante isso aí que você está falando, porque ao mesmo tempo em que o Tasso Gereissati, e eu concordo com você, ele está se colocando como candidato, sim, o Fernando Henrique Cardoso, e são muito amigos, são, sabe, do mesmo partido, o Fernando Henrique Cardoso, essa semana, deu a declaração mais explícita, ele e o Lula trocando gentilezas, de que um votaria no outro se ficasse o outro no segundo turno contra o Bolsonaro. Então, veja que o centro começa a ter diálogo com a esquerda, mesmo tendo, ao mesmo tempo em que aposta num candidato, uma parte do centro, que tenta viabilizar o Tasso Gereissati como um nome consistente, como um nome que representa o empresariado, que tem uma trajetória política conhecida, ele, ao mesmo tempo, então, existe essa conversa e o Lula, aí eu concordo com você, ele está conseguindo fazer esse movimento rumo ao centro. Não fez todos ainda, né? Você tem ainda a aresta do Lula com a Marina Silva, por exemplo, que já foi aliada, que apanhou feio do PT na campanha de 2014, principalmente, e que, evidentemente, não é uma bolsonarista. E eu fico curioso do momento em que talvez eles se reaproximem. Ou não, a política a gente nunca sabe como ela vai acontecer. Mas até o momento, o Lula e a Rede ainda não fizeram essa aproximação. O PT, sim. O PT e a Rede já tem vários comunicantes, mas o Lula está até pegando um pedaço da Rede, né? Que ele está tirando o Fabiano Contarato, senador do Espírito Santo, ele está tirando da Rede e levando para o PT. Mas então, só agregando mais esse fato da semana, que foi essa troca de gentilezas entre o Fernando Henrique Cardoso e o Lula. Foi a primeira vez que isso aconteceu desde décadas, desde que eles romperam, foi piorando o clima, desde o mensalão. Eu acho que eles nunca mais fizeram uma declaração assim tão favorável um ao outro. Eu acho que esse é um ponto positivo para a política brasileira. Até um pouco além disso, Eumano. Isso eu já conversei com os dois, mas sobretudo com o Lula. O Fernando Henrique nunca perdoou o Lula pelo fato de o Lula nunca ter chamado o Fernando Henrique no seu primeiro mandato, aliás, nunca chamou, né, para o Palácio do Planalto, para uma reunião, para uma conversa, para uma foto, né, de extensão, né, de diálogo político. E isso o ex-presidente registrou, né, o ex-presidente Fernando Henrique registrou, e o Lula também sempre deixou claro que não fez isso porque houve uma escalada, né, no discurso de oposição do PSDB, inclusive ao primeiro governo dele, que ele achou inaceitável. E, inclusive, e sobretudo, do Tasso Gereissati, porque é muito interessante que esse Tasso Gereissati, no seu segundo mandato como senador, é completamente diferente do Tasso Gereissati, que foi senador entre 2003 e 2011, né? O Tasso Gereissati, naquele primeiro mandato como senador, que foi o período do mensalão, ele começa senador muito próximo do próprio Lula, inclusive em 2003, o Tasso era testemunha de defesa do Lula num inquérito que corria no Ceará, né, no inquérito do governo brasileiro, um inquérito movido pela Advocacia Geral da União,
né, dos tempos do Fernando Henrique contra o MST, que falava de uma ação violenta do MST no interior do Ceará, e tinha o Lula como um dos réus, né, dessa ação, e o Tasso era testemunha de defesa do Lula. Me lembro muito, conversei com os dois sobre esse episódio. O Lula tinha muita expectativa de que o Tasso fosse um elo entre ele e o PSDB, até pela relação dele com o Marcos Lisboa, que na época era secretário executivo do Ministério da Fazenda, e com o Meirelles, que era o presidente do Banco Central. O Meirelles tinha sido eleito em 2002 deputado federal pelo PSDB de Goiás. E o Lula o convenceu a não tomar posse para aquele mandato que ele foi eleito, né, e o convenceu a assumir o Banco Central, né? Mas, para esse convencimento, o Lula pediu ao Tasso que telefonasse para o Meirelles, para que o Meirelles aceitasse, né, o cargo de presidente do Banco Central. Então, esse diálogo, ele já existiu. No período do Mensalão, ele foi interrompido, de parte a parte, né? E agora, como você bem observa, ele vem sendo retomado, e eu enxergo, né, como catalisador disso, né, e aí para a gente entrar no segundo tema dessa análise de hoje, a CPI do genocídio. Porque na CPI do genocídio, a oposição tem atuado em bloco, seja o Renan, com o Alessandro Vieira, que tem tido um ótimo desempenho, né, o Humberto Costa, o Rogério Cardoso, o Tasso Gereissati, o Randolph, né, as mulheres, a Cátia Abreu, a Simone Tebet, né, a Elisiane Gama. Então, você vê que tem um espectro amplo aí. A gente está falando de senadores do Cidadania, da Rede, né, do PSDB, do MDB, do PT, o próprio Omar Aziz, na presidência da CPI, né, que precisa agora encarar com firmeza um momento decisivo da CPI em relação a prisões, né, em relação a pedidos de prisão, em relação à busca de respostas, né, mas eu acho que esse ambiente do diálogo político da esquerda para o centro, ele está sendo aberto, ele está sendo possível dentro da CPI, porque a oposição está mostrando que é possível fazer política com civilidade, com projeto, mantendo a indignação ante essa perturbadora devastação que vem acontecendo na cena política. E eu reservei aqui para a gente entrar, Eumano, na análise da CPI, o artigo do Pedro Doria, que está hoje no jornal O Globo. Pedro, que já esteve aqui conosco no programa, né? Nesse artigo, né, que é Mentem e a CPI nem aí. O Pedro, ele insta, né, a CPI a tomar uma posição. Ele fala que o general Pazuello, né, desferiu o mais grave ataque contra a democracia brasileira desde o início da CPI da Covid, né, que a gente chama do genocídio. Um ataque que não foi suficientemente apontado, e um ataque que tem por cúmplice involuntário o presidente da comissão, o senador Omar Aziz. Não há gente suficiente percebendo a gravidade da naturalização da mentira que está ocorrendo ao longo destes depoimentos e de que a CPI é cúmplice, escreve o Pedro Doria. Não estão percebendo que é abrir mão da verdade no debate público que faz corroer a democracia. O Pedro está certo ao dizer isso. O primeiro a mentir foi o ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten. Ele afirmou que nada tinha a ver com a campanha desferida sob seu comando contra a política de isolamento social. O relator Renan Calheiros, do MDB, quis prendê-lo em flagrante. Aziz não topou, e a decisão é dele. Aí o ex-chanceler Ernesto Araújo negou ter atacado a China. Há tweets, artigos assinados, vídeos, não importa.
fez na cara dura, escondeu-se atrás da máscara e simplesmente mentiu. O Pedro está certo ao falar disso, né? Aí ele segue falando do Pazuello e tal, e diz que políticos estão legitimando a mentira. Alguém precisa fazer algum gesto. O gesto é a prisão de quem mentir sob juramento escancaradamente dentro do Congresso Nacional e dentro de uma comissão parlamentar de inquérito que tem poder de polícia. Sem um gesto grande, estamos entregues ao apodrecimento da democracia, acelerado pelas redes sociais. É preciso ação. O decaimento lento da verdade está em suas fases finais. Acho que o Pedro foi muito feliz nesse artigo. Ele está correto. É fundamental a CPI agora exigir, já que enviou o depoimento do Fábio Weingarten e o depoimento do Eduardo Pazuello para o Ministério Público, numa concessão que pode ser lido também como uma fraqueza do presidente Omar Aziz, enviou para o Ministério Público para que seja feito cotejamento entre verdade e mentira, que pode suscitar um pedido de prisão ainda hoje, ainda nesses dias, durante a existência da CPI em aberto. Eu acho que aí cabe uma ação imediata de exigir que esse cotejamento seja feito. Pode falar, irmão. Olha, Lula, eu concordo que alguns depoentes estão mentindo muito, principalmente o Weingarten, o Ernesto Araújo e, evidentemente, o Pazuello, não há dúvida. Agora, eu vou ponderar um pouco. Eu sei que a CPI tem prerrogativa para prender, sei que eles mentiram. Agora eu vou fazer um raciocínio um pouco mais político e um pouco prático também. Qual o efeito prático de uma prisão do Weingarten, que foi o primeiro que foi colocado? Eu acho que tende a tumultuar, que é uma coisa que o Bolsonaro quer. Eu tenho a impressão, eu posso estar enganado, a gente está fazendo avaliação, a gente não consegue prever como as coisas vão acontecer. Agora, eu acho que, assim como as prisões preventivas, assim, eu não sei qual é o efeito prático que teria a prisão dessas pessoas. 2 ou 3 dias depois, no máximo, elas estariam soltas, e você acaba desviando o foco das investigações que estão indo bem. A CPI vagarosamente está criando, está fazendo a ligação dos fatos, dos documentos, das declarações. Acho que no primeiro dia do Pazuello eles foram mal, eles estavam despreparados, mas como teve o segundo dia, eles tiveram tempo para se reposicionar. E eu acho que a CPI não está passando a mão por cima das mentiras. Eles estão pontuando todo o tempo, tanto o Omar Aziz, quanto o Renan, quanto vários senadores, Alessandro Vieira e todos estão pontuando, e isso está sendo colocado tudo nesse material que está sendo enviado para o Ministério Público. Repito, eu não sei qual é a melhor, eu posso estar completamente enganado, mas eu acho que o raciocínio de tem que prender necessariamente, eu acho que ele pode até ser bem animado, ele pode ser bem interessante, mas do ponto de vista prático, eu tenho dúvida. Eu acho que, efetivamente, se o ministro... Porque se prender e soltar em 2 dias, o que não vai faltar é argumento para se soltar, até porque... Você lembra quanto tempo o Chico Lopes ficou preso, Lula? Algumas horas, não foi? 18 horas. 18 horas. E aí, o Eumano está se referindo à prisão do ex-presidente do Banco Central, Chico Lopes, em 26 de abril de 99, na CPI dos casos Marco e Fonte Sindan, início do segundo governo do Fernando Henrique Cardoso. Chico Lopes recebeu voz de prisão na CPI, no Senado, por ter se recusado a assinar o termo de que falaria apenas a verdade. Agora, eu quero fazer uma revelação em cima disso que você está falando, e que eu concordo, tá? Eu concordo, você provocou um recuo em mim, porque eu pensava exatamente assim. Eu fiz uma avaliação, uma análise nos últimos 2 dias diferente, passando a concordar com o Pedro, mas volto a concordar contigo e quero fazer uma revelação aqui. Isso é a prova de que o Leonardo Atush, do 247, e a minha mãe, tá, que nos assistem, os dois, o Atush e a minha mãe, dizem o seguinte: o Eumano é muito mais ponderado do que você. Né? O Eumano, o meu argumento é dizer, o Eumano é mineiro, entendeu? É aquele cara da composição, né? Mas eu concordo, mano. Eu acho que a CPI
tem avançado, sim, né? Eu acho, assim, aquele primeiro impulso do pedido de prisão é interessantíssimo do ponto de vista do espetáculo político. Agora, talvez, da efetividade. E outra, né? As duas últimas edições do Jornal Nacional, pode-se falar mal, mas o Jornal Nacional detém a maior plateia, o maior público do jornalismo brasileiro. E as edições de anteontem e de ontem, mas sobretudo a de anteontem, foram demolidoras para o Bolsonaro, para o governo, para o Pazuello e para o Exército Brasileiro. Porque não esqueçamos, Eduardo Pazuello é general da ativa. Eduardo Pazuello, né, se converteu num capacho fardado de um capitão desmiolado. Né? Pode seguir, mano. Eu só falar um pouquinho mais dessa questão da prisão, porque a verdadeira punição não é uma prisão na CPI. A verdadeira punição... Se prender na CPI por algumas horas e depois não tiver uma condenação pelos atos em si que eles praticaram, ou pelas omissões, pela negligência, essa prisão de agora não vai cumprir esse papel de punir. Ela vai cumprir o papel de criar um espetáculo que pode até, no momento, ser positivo para o Bolsonaro e para a tropa de choque. Acho que a punição agora, aí sim, tem que se cobrar que o passo seguinte seja dado. E acho que aí a gente tem que entender sempre a CPI. A CPI ela é um órgão, ao mesmo tempo, político e, ao mesmo tempo, de investigação criminal, de inquérito. Esses dois aspectos, eles vão estar sempre sendo ponderados. Por isso é que o Omar Aziz, quando ele toma uma decisão de não prender, é uma decisão política. Em nenhum momento ele falou que aquelas pessoas não estavam mentindo. É uma posição política essa. E a posição do inquérito, a posição técnica, a fundamentação que a CPI caminha para isso, uma fundamentação de atribuir responsabilidades para os agora 444 mil mortos até o momento, até ontem, esse vai depender muito do encaminhamento que seja dado. E ainda vamos falar de novo, não adianta sair o melhor dos relatórios do mundo se o Ministério Público e a Câmara, o Ministério Público nas investigações criminais e a Câmara, numa eventual apreciação de um pedido de impeachment, que eu não sei se vai acontecer, mas são duas vertentes diferentes. E acho que é isso que talvez o Omar Aziz esteja avaliando. Estou fazendo uma avaliação otimista em relação a isso, porque eu achei que nos últimos dias, ontem principalmente, estão amarrando muitas responsabilidades. Aquela reunião que foi feita, uma reunião interministerial, que o Pazuello fala, que era para discutir a intervenção no estado do Amazonas, e o Pazuello disse que o Bolsonaro estava lá, quando foi decidido que não haveria intervenção, que era importante para estancar, para apressar, para melhorar o atendimento à população naquele momento de extrema crise, o Bolsonaro recuou. Isso saiu de ontem, de uma pergunta do Randolfo Rodrigues, em cima de uma outra pergunta que tinha sido feita antes pelo Eduardo Braga. Então, eu acho que esse conjunto é importante a gente olhar. Agora, claro, todo mundo quer ver uma prisão de uma pessoa que mentiu, né? Agora, acho que é legal a gente ir ponderando e tentando entender qual que é, eu tentar olhar um pouquinho mais para frente. Isso, sem dúvida, é interessante você perceber que esse cenário vai num crescendo, né? A irritação, né, do Flávio Bolsonaro é evidente, e nesta semana ele esteve de maneira mais atuante no plenário da CPI, e depois deu uma declaração muito complicada, onde ele desafia a convocação do Carlos Bolsonaro, que está ficando madura essa convocação. Na sua apresentação, que, aliás, né, o Pazuello deu uma contribuição muito grande à política brasileira, quando disse, ele mesmo, ele, um general, ele, um ex-ministro, né, ele disse o seguinte, que não se deve levar a sério o que o presidente da República fala nas redes sociais. Ou seja, ele deixou claro que o presidente é tratado como um nécio, como um incompetente, como um inepto, como um ignorante, como um despreparado.
pelos seus próprios ministros, por um general da ativa que integrou o ministério como um ministro civil, né, como um ministro de um posto civil. Este personagem, que é um general do Exército, que tem como comandante em chefe o presidente da República, ele disse na CPI: não acreditem no que o presidente fala nas redes sociais, porque uma coisa é o que ele fala, outra coisa é o que a gente faz aqui no governo. Ou seja, o presidente é tratado como um imbecil pelos seus próprios ministros. Só que aí o segundo passo eles não conseguem dar, que é interditar esse imbecil que é o presidente da República. Interditar esse cretino patológico que é o presidente da República. Porque o que o Pazuello disse, com outras palavras na CPI, foi: o Bolsonaro é um cretino patológico, tem uma patologia, né, e usa as redes sociais para dar vezo às suas cretinices. Foi isso que ele falou, né? Foi isso que ele, general da ativa, falou. E disse: esse cretino não tem que ter credibilidade no país. É isso que a gente está vendo. Agora, como, voltando à análise política, o que a gente tem dito aqui e está se consolidando, essa é a imagem, é que, pela primeira vez na história política do Brasil, de tantos golpes perpetrados contra a democracia, talvez a direita brasileira tenha que dar um golpe contra um dos seus, contra o Bolsonaro, que é de extrema direita, para seguir tendo alguma chance de sobrevida política no cenário eleitoral de 2022. Por quê? Com o Bolsonaro, mesmo que ele seja enxovalhado, achincalhado, perca totalmente a credibilidade, mas continue com esse seu discurso de ódio nas redes sociais, encarnando essa personagem que deu certo em 2018, quando as pessoas foram votar com o fígado ou não foram votar porque cometeram um ato de associação ao crime. Quem não foi votar ajudou a eleger o Bolsonaro, né? Quem não foi votar traçando uma simetria de posturas errou e tem que fazer, né, a necrópsia desse erro político que cometeu, né? A gente vai ter uma situação em que o Lula é franco favorito, porque o Lula faz política e tem projeto de país, e mostra o projeto de país que tem, está costurando a política da esquerda para o centro com a viabilidade de um projeto. Então a direita, para não morrer afogada com um personagem que ela criou, e que ela criou com personalidades do centro, da centro-direita também, ela vai ter que tomar uma decisão. É ela que vai assinar, é ela que vai iniciar o processo de impeachment a partir do relatório da CPI, porque ela precisa mostrar alguma energia política, senão aquele candidato que era visto até algum tempo como o antípoda total dessa centro-direita, ele estará praticamente sozinho no cenário e com todas as qualidades políticas que ele tem. Digo. Lula, eu acho que a direita, essa direita aí, ela vai fazer tudo para não deixar um candidato da esquerda se eleger, no caso o Lula, que é o favorito hoje. Então, acho que eles vão fazer todos os movimentos. A dúvida é aquela centro-direita que apoiou o Bolsonaro, e aí nós já temos algumas defecções importantes dessa área, como, por exemplo, o Rodrigo Maia, né? Rodrigo Maia que votou no Bolsonaro, e o Rodrigo Maia que agora é outro que está no campo das conversas do Lula, do ex-presidente Lula. E aí eu quero voltar ao assunto importantíssimo que você destacou, Lula. Você tem toda a razão em relação aí à gravidade do que o Pazuello falou, em relação às declarações públicas do Bolsonaro.
que ele disse que aquilo é parte que o Bolsonaro está atendendo ali, ele faz aquilo por zelo ao psicossocial. É uma palavra, isso é um termo técnico que o psicossocial, os militares adoram usar esse termo. Quem lê, acostumado a ler relatórios de militares, avaliações, eles sempre têm o tópico do psicossocial. Esse é um jargão que eles gostam de utilizar. Agora, em outras palavras, para que se entenda, se interprete o que o Pazuello falou, na verdade, ele quis dizer o seguinte: nós não levamos a sério o que o Bolsonaro fala. Não se deve levar a sério o que o Bolsonaro fala. Isso, por si só, já é uma afronta. Agora, percebamos que, na verdade, o que o Bolsonaro está fazendo, então, é enganando o povo brasileiro. E aí, para ter um ditado antigo, o que diz, né, que o que a pessoa fala não se escreve, né? E aquela pessoa, o significado desse ditado é: o que aquela pessoa fala não é verdade. Você não tem credibilidade. Não tem credibilidade, melhor ainda. Na verdade, a realidade tem nos mostrado diferente. Nós temos sim que escrever, que filmar o que o Bolsonaro fala para servir de prova depois, porque o negacionismo deles, que tem se evidenciado na CPI, é para tentar negar fatos, declarações e coisas que eles fizeram. Então, temos sim que escrever. O que o Bolsonaro fala deve se escrever sim, deve se registrar, porque vários dos registros que estão sendo feitos para confrontar as mentiras do Bolsonaro, do Ernesto Araújo, estão nas redes sociais, são posts que eles fizeram, vídeos que eles gravaram, lives. Então, acho que é muito importante. Agora, isso é uma avacalhação, né, com o povo brasileiro, um sujeito que fala uma coisa para fora, age de outra maneira, e com isso ele mantém a turma dele mobilizada. Eu queria, então, reforçar isso daí e também reforçar, Lula, que a CPI, com erros aqui, com problemas ali, mas eles estão fechando o cerco. Você vê alguns senadores interrogando com muita propriedade. Acho que o Alessandro Vieira é um caso, nós já citamos outros aqui em outros momentos, que em momentos diferentes eles estão revezando. O Randolph ontem, aquela pergunta dele sobre a reunião lá do Wilson Lima, governador do Amazonas, a presença do Bolsonaro, quando ele coloca o Bolsonaro naquela reunião, que não quis fazer a intervenção no estado do Amazonas, ali ele aumenta a responsabilidade do Bolsonaro sobre a tragédia de Manaus. Então, eu acho que isso tudo vai compondo aí um mosaico que vai deixar esse... E aí eu espero que o Renan, que o senador Renan, o relator, não caia ali. O Renan é um pouco verborrágico, né? Ele não é técnico, né? O Renan é muito mais político. O Renan, eu não sei se ele chegou a advogar alguma vez na vida, mas o Renan é um político. Então, ele é do discurso, ele não é da interrogação, ele não tem sabe, um repórter experimentado sabe que ele comete erros, que ele não consegue replicar uma resposta mal dada, que ele não tem a agilidade de entender. Então, eu espero que no relatório ele se dispa um pouco desse lado político dele e que saia um relatório aí. Espero que os senadores tragam aí um relatório muito técnico, explorando muito todas essas contradições e todas essas mentiras, que eu acho que vão pegar a mentira. Boa parte do governo vai cair pela mentira, vai morrer pela boca. Pois não, Lula? Não, concordo contigo, sem dúvida. O Renan, ele poderia pegar algumas perguntas e desdobrar em cima das respostas que estão sendo dadas, né? Em alguns momentos ele fica muito prisioneiro do roteiro preparado, né, previamente, e aí não tem aquele veso, aquela postura do repórter, que é de pegar a contradição na hora e desenvolver, e deslindar, e puxar, né? Às vezes dá uma agonia quem está assistindo, né? Aí é o formato. Agora, eu te lembro que o Amir Lando, que foi o relator da CPI do PC, que esse sim tinha advogado, né? Inclusive o Amir Lando chegou a ser, se não me engano, procurador junto ao INCRA, né? Em Rondônia, né? No início da carreira dele, né? Que aqui chegou por acaso, ele chegou como senador, como suplente do Olavo Pires, que tinha sido assassinado, né? Que era o senador eleito, né? De Rondônia. Então, o Amir Lando fez um relatório e puxou essas contradições, aí não só por ele, aí ele teve
algumas mãos de advogados mais sagazes que também o ajudaram muito naquele relatório final, né, da CPI do PC, como o Sigmaringa Seixas, que já morreu, né, que era um ótimo advogado, o Nelson Jobim, né, espetacular advogado, o Bisol, que tinha sido juiz, né, e o Miro Teixeira, que também é advogado de formação, e o Miro integrava aquela advocacia mais popular, né, na década de 70, no Rio de Janeiro, como ele mesmo dizia, a advocacia do morro, né, a advocacia, mas não desse morro que sangra hoje a partir das operações policiais criminosas, né, e operações policiais que têm uma agenda contra o negro, o pobre, né, nas favelas no Morro do Rio. Era aquela advocacia da malandragem, né, dos anos 70, ali, de uma certa malandragem que ainda existia no Morro do Rio, e o Miro foi muito responsável, e eu acompanhei de perto, eu assisti, eu estava dentro, né, da sala do Prodazem, aonde foi escrito o relatório final, né, da CPI do PC, e esse cotejamento, né, entre o que era dito, o que tinha sido dito, as verdades, as evidências, né, foi feito num sistema de divisão de autoria, né, do relatório. Espero que o Renan faça isso. Ao contrário do relatório da CPI dos anões do orçamento, que o relator, que era o Roberto Magalhães, isso em 93, que é advogado e excelente advogado também, sobretudo na área do direito civil, né, era professor da Universidade Federal de Pernambuco. O Roberto Magalhães não admitia nenhuma interferência. Eu também convivi muito com ele, ia praticamente 3 vezes por semana comer bolo de rolo com ele, ele era minha fonte, né, no apartamento dele, funcional aqui em Brasília, ele e Dona Jane, ele estava redigindo. Quando eu chegava, ele pedia que eu esperasse na soleira da porta. Ele estava no escritório do apartamento, enquanto ele fechava o relatório, porque ele só me recebia longe do relatório, com o relatório dentro da gaveta. Ele não deixava ninguém ver. Diga. Deixa eu te contar uma, então, sobre esse episódio aí. Ele realmente estava fazendo o maior segredo. Eu era repórter da Folha de São Paulo na época, e tinha uma pessoa importante, eu não vou dizer porque não se revela as fontes, uma pessoa muito importante naquele período, que era minha fonte, e a quem o Roberto Magalhães se reportava. E aí eu fui pautado pelo Valdo Cruz, hoje na Globo News, que era meu chefe na Folha de São Paulo. Isso era um plantão de domingo. Valdo Cruz, mano, precisamos saber a lista, eu acho que já era início de 94, se não me engano. Precisamos saber a lista que vai sair dos acusados para cassação do relatório do Roberto Teixeira. Lá fui eu na minha fonte, que morava numa residência importante aqui de Brasília. Cheguei lá, ele estava fazendo uma corrida na beira do lago, me recebeu na sala dele, ali de bermuda, e me contou a lista toda. Na verdade, teve, acho que 2 diferenças, porque houve uma mudança na última hora, mas a verdade é que eu consegui, por essa intermediação aí de uma importante fonte, me trazer essas informações aí do relatório. Só lembrando, realmente o Roberto Magalhães era jogo duro, com ele eu não tinha entrada, não. Mas exatamente. Também... Não, você estava na época na Folha, eu na Veja. Você deu furo, porque a Folha saía no dia seguinte e essa lista saiu de uma quinta para uma sexta. Né? Eu trabalhava na Veja, que seria furada de qualquer jeito, mas que a gente queria ter. Né? Aí eu fui também procurar, e eu posso dizer o nome da fonte porque já morreu, né? Alguém que pudesse dar ordens ao Roberto Magalhães para que ele vazasse o relatório. E fui em outra grande fonte minha, o Luiz Eduardo Magalhães, né, que era o líder, né, do PFL, partido do Roberto Magalhães, e o Luiz Eduardo, naquele jeitão dele, falou assim: Lulinha, vamos jantar no Piantela? E fique tranquilo, o relatório vai chegar até você.
E fui jantar com ele no Piantela, sentamos naquela mesa, que era a mesa habitual dele, no canto, uma mesa redonda. Sentamos nós dois lá e disse: Luiz, o Roberto Magalhães vai te entregar o relatório aqui. Aí ele falou: não. À medida que ele foi encerrando cada capítulo, o meu motorista vai buscar lá, traz aqui, a gente dá uma olhada e eu libero, porque os capítulos passavam pelo Luiz Eduardo. Então, a gente acabou... Passavam porque passavam, tinha que passar. Essa era a atividade política, né? Bom, né, então contamos aqui um pouco de bastidor, né, daquele momento, mano, e é isso, o relatório precisa ser feito com muita, né, centralidade nos fatos. Aqui, a Fer Silva traz uma questão que eu quero entrar nisso, né, do decreto que o Bolsonaro mandou que fosse feito ontem, né, para que sejam mantidos os posts, mantidas as interações com fake news, né, nas redes sociais, numa afronta à democracia, numa afronta aos tribunais, TSE, STF, que tem mandado apagar fake news, inclusive deles mesmos, numa afronta, né, às próprias empresas de redes sociais, né, como Google, Facebook, né, e que tais, Twitter, né? Mas, por que isso? Porque, e aí entramos no terceiro ponto, né, da nossa análise aqui, que é a investigação contra o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. Está exposto pela CPI do genocídio, inclusive, e sobretudo, que esse é um governo de incompetentes, de ineptos, de despreparados, de perversos, de vis e de canalhas. Agora, também está exposto pelas investigações que andam, apesar do presidente, apesar do Palácio, apesar de seus filhos, apesar do ministro da Justiça, que pela primeira vez é um delegado de Polícia Federal e que é um capacho do presidente da República, que obedece tudo a ele. Apesar disso, a instituição republicana, Polícia Federal, vai avançando. E esta semana criou a investigação, deu curso à investigação por fraude e por roubo e por associação ao crime e por locupletação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que está associado, junto com o presidente do IBAMA e com outros servidores do Ministério e do IBAMA, a madeireiros que tiram madeira, que desmatam a Amazônia e que tentam importar essa madeira. A acusação é de falsificação do selo de comprovação de legalidade da madeira, quando ela chegou na Flórida. E quem provocou a investigação foi o FBI, porque não permitiu que a madeira entrasse nos Estados Unidos. Veja que loucura! E agora, investidores como o fundo norueguês, né, empresários franceses e o governo da França, né, começam a dar contornos práticos, além do governo Joe Biden nos Estados Unidos, contornos práticos à ameaça de que o Brasil pode perder investimentos e se tornar, de maneira sacramentada, conhecido como um páreo ambiental no mundo, em razão dessa postura do seu ministro bandido do meio ambiente, do seu ministro ladrão e investigado do meio ambiente. Então, meu mano, a gente deu um outro passo, né, mostrando que esse governo ele não pode seguir professando, né, mesmo que seja mentira, mesmo que ninguém leve a sério, nem os próprios generais, como disse o Pazuello, né, aquilo que se fala nas redes sociais, dito pelo próprio presidente da República, mas a gente não pode permitir que ele continue achando que tem o monopólio da verdade, né, o monopólio do discurso anticorrupção. Não pode. Né? Essa investigação mostrou um ponto nevrálgico desse governo e da luta política contra ele. Diga. Muito importante isso aí, viu, Lula? Eu acho que
esse foi um dos fatos mais importantes relacionados ao governo Bolsonaro, porque mais claro do que qualquer um, diferentemente de rachadinha que tem aqui, mas tem um pé no Rio de Janeiro, que é no passado, diferente dos casos dos laranjas, do ministro Marcelo Álvaro Antônio, lá de Minas Gerais, que ainda era uma coisa relacionada com campanha, agora nós temos um caso concreto, grave. O próprio general Mourão ontem, que ficou em cima do muro, mas falou, olha, pode ter problema sim, o Alexandre de Moraes não teria ordenado aí essa operação se não tivesse evidências fortes. E aí, Lula, tem uma coisa grave que aconteceu nesse episódio, é que um dos fatores que está sendo analisado é que o governo o presidente do IBAMA mudou a norma para que não houvesse mais necessidade da autorização específica de cada carga. Com isso, passava boi, passava boiada. Você não tinha a fiscalização, que já é difícil, ela praticamente deixava de existir, e deixou de existir aqui no Brasil. Tanto é que isso foi pego nos Estados Unidos. Então, acho que nós temos um caso grave. O Bolsonaro, desde a campanha, mas durante o governo dele, aí quando a gente conversa com os aliados dele, a gente percebe, desde o começo do Bolsonaro, olha, corrupção, essa marca não pode ter. Não está dizendo que não pode ter corrupção, né? Mas essa marca não pode ter, essa marca... E aí, agora vem esse caso que não dá mais para dizer que não tem corrupção no governo. Já não dava, mas agora ficou muito mais evidente, eu acho. E aí, assim, eu acho que as consequências disso já estão sendo sentidas, né, Lula? A França declarando aí que realmente não vai assinar o acordo Mercosul-União Europeia, com o acordo que foi feito ainda em 2019, tinha sido, de longe, o grande feito, até meio sem querer, diplomático do Bolsonaro, que foi um fato importante, esse acordo, essa tentativa, esse início da formalização, que já não vai acontecer. Nós temos, e isso esse tipo de retaliação ao Brasil, isso vai ser sentido, porque é assim que se faz democracia. Não adianta você pensar que vai destruir uma parte do país, aí, toda essa vegetação da Amazônia, perseguir as comunidades indígenas, sabe? Que você vai atropelando, mais uma vez, passando boi, passando boiada. O mundo, evidentemente, não vai assistir isso calado. E as retaliações vêm, e nós hoje somos vítimas, né, Lula? Lula, eu daqui a pouquinho eu preciso sair lá para o meu outro compromisso, mas ainda fica aqui mais alguns minutos e na sequência eu saio. Não, perfeito. Vamos encerrar, vou encerrar com você, foi o programa de hoje, mano, eu acho que ele foi fundamental para consolidar a sensação dos fatos da semana. E não trouxemos nenhum convidado a propósito, porque a gente precisava fazer essa consolidação aqui também com os nossos telespectadores, com quem nos assiste depois, né, quando o programa é retransmitido na TV 247. Eu quero pedir, né, a vocês que nos assistem, que são o nosso público aqui, né, seja ao vivo, seja depois que o programa é transmitido, que vocês se inscrevam no canal, escolham um plano de adesão ou se associem à Plataforma Brasília, né, no apoia.se/Plataforma Brasília, tudo junto, tudo em caixa baixa, que é uma forma de você contribuir com esse jornalismo independente, que faz uma análise mais aprofundada da semana, e dizer para você, nosso cardápio da semana que vem, na segunda-feira, deveremos receber aqui a jornalista Carolina Brígido, que é colunista do UOL na área de Poder Judiciário, é uma das pessoas que cobre de maneira mais dedicada e profunda o Poder Judiciário há algumas décadas, apesar de ser muito jovem, né? Em Brasília, né? E vai ser uma conversa sobre um olhar, vamos lançar um olhar para o Judiciário, para essa sucessão que vai se dar já no Supremo Tribunal Federal com a saída do Marco Aurélio Garcia, do Marco Aurélio, do ministro Marco Aurélio, né? O Marco Aurélio Garcia era fonte nossa, né, do PT antigamente, né? E também na quarta-feira, né, até aqui está confirmada, né, a presença do professor Fernando Haddad, ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, né, no programa, né? Ele ontem confirmou
né, essa presença, que vai ser uma oportunidade para um excelente debate, né, sobre essa composição, sobre esse jogo político, esse jogo eleitoral, esse cenário, né? Espero que a agenda dele não tire esse compromisso, né? Mas, por enquanto, estamos com essa programação para segunda e quarta próximo, sempre às 8h30. Né? Muito obrigado. Eumano, né? Vá lá agora para a sua TV Democracia. Sim, agora o programa Tertúlia, e segunda-feira estamos aqui. E reforçar aí as observações do Lula e o convite do Lula para que vocês se associem de alguma maneira ao canal isso serve de muito estímulo para nós aqui, tentando levar para vocês as notícias mais importantes e as nossas análises. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Lula. Até segunda para todo mundo. Obrigado, Eumano. Até lá.